Eita. Retornamos, minha gente. Retornamos. Curso técnico em secretariado. Educação tecnológica e midiática para vocês, meus queridos técnicos em secretariado. Qual é o conteúdo hoje? Qual é o conteúdo? O conteúdo é sobre produção e uso das mídias e da informação. Nós temos que saber um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores. E aqui eu estou falando um pouquinho do que eu já vivenciei, porque eu já tive lá em algumas redações, eu sei como é que é a história. Já trabalhei, já fiz consultoria para alguns veículos de comunicação. Então eu entendo como é que é esta história, entendeu? Tenho uma experiênciazinha nessa área e quero passar para vocês entenderem também como é que é a história. Vamos que vamos, o que a gente estava falando? Na América Latina, a gente estava colocando as perspectivas de um investimento maior. Então nós temos aí, o Chile. O Chile, ele vem também num movimento de inclusão na legislação de medidas para garantir a diversidade na programação. E olhem, pasmem, autonomia financeira. Olha o que eu estou falando para vocês. Gente, um veículo de comunicação com autonomia financeira, tá? Ele consegue falar tudo. Doa a quem doer. Consegue falar tudo. Então, uma produção independente, você imagina aí, uma produção independente. Isto ocorreu no governo de Michelle Bachelet. Ela fez com que isso acontecesse. Já no Equador, a questão da Constituição equatoriana, nós tivemos um movimento em 2008 que proibiu acionistas de entidades financeiras de possuir um veículo de comunicação, de possuir meios de comunicação. Por quê? Porque aí eu ia ter injeção na veia. Esta comunicação, gente, ela é uma comunicação que ela é pública. E no Brasil, eu também tenho desafios, muitos desafios. Vários pesquisadores acreditam que este novo marco regulatório, por exemplo, do Brasil para as mídias, ele pode contemplar as diferenças realmente de TVs de Estado públicas em relação ao setor comercial. Então pode ter esta imparcialidade, a tão sonhada, sim. O programa que cada vez aumenta, por exemplo, nas últimas investidas dos presidenciáveis, ocorreu uma democratização das comunicações. Lá em 2006, no governo Lula, onde se aprofundava mais ainda a democracia. Este é um fator que afeta, porque é uma concessão pública. A mídia é pública. Ela realmente, na essência, ela não existe no Brasil. Os canais, eles são educativos e controlados pelo Estado. Aí eu vou ter as TVs, como por exemplo a TV Senado, a TV Câmara, aí eu vou ter a TV da Assembleia Legislativa do seu Estado, eu vou ter a TV do Judiciário, o Executivo, do Poder Executivo, dos poderes eu vou ter ali. Então veja, nos Estados Unidos não existem, por exemplo, sessões do Judiciário transmitidas, e aqui nós temos. Então existe esse avanço de uma certa forma, existe essa repercussão positiva. Todavia, no entanto, quando eu falo da perspectiva de democratização desta mídia, nós temos um órgão regulador máximo, que é o Ministério das Comunicações. Ele identifica aí 5 áreas de atuação. A primeira, a criação de um novo marco regulatório, onde ele possa ser atualizado. Então, ele vem com uma estrutura de atualização. A segunda, a regulação do artigo 221 da Constituição Brasileira, que trata disto, que trata desse contexto das atuações da comunicação. A terceira, os direitos autorais. É a busca por diminuir o plágio e a replicação sem ser autorizado.
E isso está nas redes sociais, isso está dentro do plano de mídia, de comunicação pública. A regulamentação da internet por meio do marco civil de internet, além de ter a regulação da TV pública como um órgão que pode estar sendo conduzido e trabalhando, chamado CRDRR, as siglas iniciais, fundamentando o que nós falamos lá no início da nossa aula, a mídia como o quarto poder. Na terceira revolução industrial, traz essa expansão da globalização. A terceira, ela ratifica a globalização, colocando no mercado novas tecnologias diferentes com resultados diferentes. Originárias de onde? Da informática, da microeletrônica, de novos processos de robotização nas fábricas, de automação nas fábricas. Então você tem a indústria pujante aí, mas impulsionando também esta mídia, trazendo uma nova situação tecnológica. Aí vem a tecnologia e a mídia atreladas. É por isso que você, pessoal aí de Avelino Lopes, Turma Forte, é por isso que você que está aí do outro lado, tem que entender, isso só se tornou possível em decorrência de uma outra globalização, a das comunicações. Eu tive a globalização do setor industrial, que multiplicou a forma de lidar com o produto, e eu tive a das comunicações, que vieram por meio de quê? A comunicação impressa, do fax, do celular, do telefone, da internet, do satélite. E isso fez com que aumentasse a velocidade. Então, hoje nós temos uma velocidade magnífica por meio de estar também impulsionando essa tecnologia de uma forma que reduza os custos das empresas, mas ela é utilizada também para conduzir novas opiniões. As novas tecnologias, elas fazem parte da sociedade em rede. Lá atrás, nos anos 80, por exemplo, se falava muito que a internet iria dominar o mundo. Você vê vários autores falando sobre isso. Na verdade, é o que acontece. Pensa hoje sem ficar sem internet. Você pode até ficar, você pode até viver, mas em algum momento você vai sentir a necessidade. Ela veio penetrando e veio trazendo rentabilidade por meio de uma reorganização das relações de poder, gente. Então, ela é reforçada por vários autores. Ela vem penetrando em todos os segmentos. Então, todo segmento hoje tem a internet. Eu vou ter as mídias como reforço disso. Qual é a principal moeda? Qual é? A principal moeda é a informação. Quem tiver mais detém o poder no milênio. Mas quem souber agir com a informação certa, aí você tem mais ainda um diferencial. Pode-se afirmar que neste setor, especificamente da sociedade, a gente tenha várias discussões, mas existem, por exemplo, contribuições da economia, da educação, da política, reflexões sobre a saúde, sobre a religião, que elas se tornam um pouquinho mais compreensíveis. Você sabe que não estando vinculado a esses pilares, eles automaticamente vão mostrar um condicionamento de informação falsa. Se estiver conexão com esses pilares, pode ser até uma informação falsa, mas ela será replicada. Caso eu tenha um comportamento por parte de quem está consumindo esta informação de não verificar a fonte. Todavia, ela contribui para melhorar a qualidade da democracia? A mídia, ela contribui? Ela tem esta contribuição? Do ponto de vista normativo da imprensa, ela é imprescindível, tá? Então, a palavra imprescindível aqui, ela faz parte.
permite que haja essa circulação de novas ideias numa comunidade política, na construção de um ideal democrático. Só que eu não posso deixar que esta informação ela seja deturpada. Igual aquela experiênciazinha do telefone sem fio. Sabendo disso, e além disso, considera que os meios de comunicação, eles têm um papel fundamental, mas eles exercem o controle do poder público. Contribuir com a vigilância, por exemplo, dos agentes públicos faz parte deste processo. Mas aí, professor, como é que é? Eles recebem a concessão do poder público e eles vão fiscalizar o poder público, denunciando os desmandos, os malfeitos que eles fazem. Pois é, por isso que se defende a independência comercial. Por isso que se defende a independência comercial das instituições de mídia. Porque estas instituições de mídia, elas dependem financeiramente dessas instituições financeiras. Ou seja, e das instituições públicas, porque boa parte delas também recebe recursos públicos. Observando essa situação, a gente tem algumas críticas. Não bastante este ideal da importância dos meios de comunicação na sociedade democrática, não se constata numa leitura da mídia, que frequentemente ela é vista como um alvo de críticas, que no Brasil você tenha uma conduta que esteja de forjar constantemente informações, e essas informações elas se tornem verdade. O que a gente está querendo levantar aqui? No Brasil e fora dele, por falha no desempenho destas funções, ocorre a retirada do mercado. Há uma regulamentação taxativa em relação a isso. Argumenta-se que tanto de uma incapacidade intrínseca da mídia de desempenhar o seu papel corretamente, ele também pode ser reforçado em relação ao desempenhar na fiscalização dos assuntos públicos que são abordados. Então, é claro que vai ter uma condução ali, vai ter que servir também este modelo que nós temos agora de mídia, um modelo que seja atual, um modelo que ocorre nos países. A fiscalização e a auditoria ela precisa estar presente em todos os setores. Até porque nós estamos aí em questionamentos profundos. Em relação, por exemplo, à primeira crítica, a gente já argumenta que determinados formatos, como o da televisão, eles são inadequados para informar sobre política, por não dispor de tempo necessário. Por que isso? Para expor os assuntos que são complexos em geral, porque eles são reproduzidos de uma forma reduzida, chamados soundbites, nos chamados telenoticiários. Por exemplo, você tem 30 minutos ou 50 minutos, ou dentro desses 50 minutos você tem 2, 3 minutos, 5 minutos que fala sobre uma determinada notícia, mas você não sabe a profundidade desta notícia. Isso quer dizer o quê? Que você vai enquadrar em um extrato esta notícia. Aí entra uma outra discussão, o enquadramento da notícia, que vai refletir o quê? As visões de mundo e posturas que são parciais. Elas não são imparciais. Ela reflete a opinião de quem está analisando aquele ato de notícia, tá? De quem está analisando. Vou pedir para o meu diretor voltar aqui para mim e fazer o compartilhamento de tela. Olha só. Quando eu falo enquadramento, quer dizer o seguinte. Vou dar uma notícia. A notícia que eu vou estar dando, eu vou estar enfatizando uma determinada leitura minha. Ela vai vir com as minhas crenças, com os meus preconceitos. Politicamente legal ou uma postura ética
é você ter várias mãos na construção dessa notícia. Mas essas várias mãos também, elas vão vir com preconceitos e com tendências. Então, essas tendências são orientações baseadas em valores e princípios de cada um que está construindo aquela notícia. Então, foi por isso que eu falei para vocês, quando você assiste um veículo de comunicação e só assiste ele porque gosta dele, ok, você se identifica mais com ele, mas você vai ficar pensando só como ele, na perspectiva daquele enquadramento. E aquele enquadramento vai te limitar. É como se fosse um limitador de visão dos cavalos. Como é que é aquele que se chama? Como é que é o nome? Você sabe, meu diretor? Um limitador de cavalo. Que o cavalo, ele só olha para frente. Então, aquele tem ali, ele está ali, cavalo de corrida, né? Ele está ali, só olhando para frente, ó. Só para frente. Ele não consegue olhar para o lado porque tem aqui um limitador. Da mesma forma é o enquadramento dentro da mídia. Você está limitado ali com a visão, ó. Você não pode olhar para a tua esquerda, você não pode olhar para a tua direita, porque ele está ali diretamente enquadrado naquela notícia. Se você só acessa daquela forma, daquele horário, aquela notícia, você vai construir o seu juízo de valor, a sua opinião, com base naquele enquadramento. Olha o poder que a informação tem. Aí entra uma outra ciência, a programação neurolinguística. Programação neurolinguística, tá? Vinda a partir da formação do inconsciente para a fala. Vou dar um exemplo. Coca-Cola. A Coca-Cola, por exemplo, se eu perguntar para você qual o refrigerante que vem à tua cabeça, já falei o nome Coca-Cola, né? Provavelmente vai vir ele, o primeiro refrigerante. Eu só falei uma vez, tá? Mas de tanto a Coca-Cola investir, por exemplo, em propaganda, em notícias, em marketing, não só nos veículos de comunicação, mas no ponto de venda também, nos merchandise e tudo mais, que é um acesso à informação, ela ficou no chamado top of mind, no topo da mente do consumidor. Isso não aconteceu, por exemplo, em São Luís do Maranhão. Você sabia que a Coca-Cola lá sempre perdeu em termos de consumo para o Jesus, o Guaraná Jesus? E a Coca-Cola não se aquietou enquanto ela não comprou a fórmula do Guaraná Jesus. Isso é informação. Pode estudar lá. Coca-Cola, gente, aliás, São Luís, teve um case estudado pela Universidade de Harvard. Você bota aí, ó, Guaraná Jesus, estudado pela Universidade de Harvard. Sabe por quê? Eles foram ver o quanto o Guaraná Jesus era importante culturalmente e trazia uma informação de legitimidade daquela cultura, que lá o consumo é maior do que a própria Coca-Cola. E aí foi um dos pequenos cases a serem estudados em relação a valores, em relação a crenças, que lá foi uma das poucas cidades do mundo em que a Coca-Cola era segundo lugar, de uma forma geral no consumo. Certo? Guaraná, Jesus. Depois pesquise sobre isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: mesmo aquelas que estão no topo da mente, elas sofrem essas situações. No entanto, ela ficou conhecida, a Coca-Cola, por uma experiência que ela fez há uns cerca de 60 anos atrás, num cinema, onde ela colocou vários clientes e um filme de 2 horas, onde havia um intervalo de 1 hora para outra. E durante a primeira hora, ela passava uma mensagenzinha embaixo, nos caracteres pequenos, mas que dava para ler, no filme, dizendo assim: beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola. Várias vezes. Então, durante 1 hora,
Vamos supor que passou 50 vezes. A pessoa está lá sentada, assistindo o filme. Na hora do intervalo, ela vai sair para ir ou no banheiro, para ir para comer alguma coisa, não é verdade? Pois é. Na lanchonete, o que ela fez? Ela deixou água para vender e Coca-Cola. Daí dá para você entender o que aconteceu, né? Beba Coca-Cola. O que aconteceu? As pessoas que estavam com sede, ao invés de tomar água, a água que mata a sede. O que elas fizeram? Beba Coca-Cola. Beberam Coca-Cola. Inconscientemente, isso foi reforçado no cérebro do consumidor. E é uma informação simples, que ela foi repetida. Ela foi repetida para se tornar uma verdade. Porque aí você começa a pensar no gosto, né? Você começa a pensar ali naquele gásinho, que na verdade é um xarope com um gás. É um xarope com gás. Você toma lá e pronto. Não mata a sede, mas você sabe que não vai te fazer mal. Agora, a priori. Lá na frente é outra coisa. Vai fazer agora, né? A água, aí resultado, 75% das pessoas, quase 80%, tomaram Coca-Cola ao invés de água. Estavam com sede e tomaram Coca-Cola. Por que não beberam água? Ah, porque beber água já tenho, vou beber aqui Coca-Cola. Mas não, porque foram induzidas pela informação. Então, vejam as entrelinhas, duvidem, critiquem e decidam ter a sua opinião. Dominem a informação. Não deixe que a informação domine vocês, porque senão vocês vão ser massa de manobra, a famosa boiada. Quando se trata da questão do enquadramento, é que você vai ter um enquadramento e aquele enquadramento foi dado por pessoas que são passíveis de erro, tá? Mas você, com o seu crivo, pode emitir o seu juízo de valor, com base nos seus princípios, nos seus valores. É essa a reflexão que eu quero fazer com que você comece a ter. Lembra lá nos nossos objetivos da aula? Compreender e refletir. Compreender o porquê que se faz isso, refletir. Ah, é sempre de forma negativa? Não, claro que não. As propagandas, elas têm um objetivo. É de vender, é de consumir mais mesmo. As agências de publicidade, elas fazem as propagandas para que você consuma mesmo, certo? É claro que alguns agora estão vendo o seguinte, que eu vou ter que fazer de uma forma de consumo consciente, porque ninguém está ficando mais besta, né? Eu tenho o chamado o consumidor diplomado. O consumidor diplomado, ele vai comprar, por exemplo, um remédio, ele já sabe a composição do remédio todinho. Por quê? Existe uma coisa chamada internet, onde você vai lá e ele fala tudo sobre o remédio. Resultado, eu tenho que saber como é que eu aplico esta informação. Não é só eu saber a informação. Então, você tem aí o consumidor diplomado de informação. Não é lá dos cursos técnicos, nem de graduação, nem de pós-graduação, tá, gente? É de informação. E você tem esse questionamento. Tá, foi enquadrado. E essa é a perspectiva. Aí você vai lá e vê em outro veículo de comunicação, vai lá na internet, vê lá, tem focos diferentes aqui. Opa, então vou começar a formar minha opinião acerca disso. Lembre-se, não é porque todo mundo vai que você vai ter que ir. Não é. Aprenda a se posicionar por meio desta reeducação ou da educação tecnológica e midiática que nós estamos discutindo durante esse semestre. Tá certo? Veja bem isso. Vamos que vamos. Então, estes veículos, eles noticiam com seus interesses econômicos, políticos, culturais, trazendo descompasso. Você tem o poder individual, poder da decisão individual, que lá por volta dos anos 30, se acreditava muito dessa incursão das propagandas, por exemplo, nos hábitos, nas decisões. Os hábitos e as decisões das pessoas que estavam ligadas nessa perspectiva. Lembra do seguinte, que hoje, nos últimos estudos, mostram que 86% das pessoas, por exemplo, que eram consultadas a respeito das informações, elas acreditavam nas notícias falsas. 86%, gente. Olha que número. No Facebook, principalmente. No WhatsApp também.
Ou seja, eu tenho aí a disseminação da principal propaganda, que é a propaganda boca a boca. Não há quem não tenha recebido ou compartilhado, por exemplo, mesmo sem intenção, gente, uma fake news. Não há. E esta fake news que é pauta agora é para que você saiba. Primeiro, olha o que vem acontecendo sobre essa governança, sobre essa inovação, né, da governança em cima das informações. Uma pesquisa publicada pelo Centro de Inovação e Governança Internacional em 2019, antes da pandemia, tá? Mostrou que as notícias falsas foram ditas como verdadeiras 86%, né, dos usuários de internet, e eles replicaram. Foi esses que foram entrevistados. 70% mais chance eu terei de compartilhar do que as verdadeiras. Ou seja, a disseminação das fake news ela foi maior do que as que eram verdadeiras. Olha só a disparidade. Olha só aí, a comparação veio, por exemplo, nas eleições brasileiras de 2018. Boatos foram compartilhados pelo menos 3,84 milhões de vezes. 4 vezes mais que antecederam a votação. A agência checou em relação a esses fatos. 3 milhões, gente. Então, 3 milhões não é 300 mil. Né? É muita gente. Tendo em vista que eu tenho que entender o que é fake news, saiba do seguinte. Olha só. Ela é corriqueira e ela é entendida como uma notícia falsa. Se nós analisarmos a noção de fake news na mídia, que costuma, por exemplo, utilizar uma espécie de caldeirão, né, tratando os fenômenos comunicativos de forma diferente, você vai fazer com que aquilo seja modificado. Então, eu tenho vários tipos de fake news. Vários. As explicações, por exemplo, das universidades, lá no dicionário de Cambridge, traz de fake news como histórias falsas que parecem ser notícias verdadeiras e são difundidas pela internet, por outros meios também, mas elas influenciam as opiniões e elas vêm às vezes disfarçadas de piadas, certo? Esse é um dos disfarces. Como é que essas fake news elas são propagadas recentemente? Como uma linguagem formal de se comunicar. A gente sabe que as notícias elas são deliberadamente repassadas de forma falsa, tentando influenciar situações econômicas, políticas e situações até judiciárias. Então isso já não é de agora, é de séculos anteriores. As fake news elas já existiram lá atrás, a expansão da internet só fez multiplicar em proporções mundiais, gente. Então entenda, a disseminação ela existe já há muito tempo. O que a gente está dando ênfase agora é porque nós temos uma rede conectada. Os tipos de notícias falsas, por exemplo, eles são balizadores. Olha só os tipos de notícias que nós temos. Junk news, desinformação, a misinformation, a sátira, por exemplo, muito utilizada, a paródia, para disseminar informações falsas. Hoax, nós temos o deepfake. Isso tudo trabalhando o quê? Perspectivas de imagens baseadas em inteligência artificial. Então, tudo isso, a tecnologia, ela proporciona para ludibriar a nossa opinião. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que entender que chegou a nossa horinha, a horinha do praticar, meu querido diretor. A horinha do praticar. Vamos que vamos. Galerinha, falando em fake news, eu tenho a primeira perguntinha. Não é verdade? Primeira perguntinha, meu diretor. Encontrou aí a cartelazinha do praticar? Praticar, praticar. Vamos que vamos. Primeira perguntinha para os meus queridos. Lá vai. Como saber o que é fake news? Como saber? Vou dar aí 2 minutinhos. Foi!
E como saber o que é fake news? Você tem que pesquisar a fonte, meu querido. E minha querida, você tem que pesquisar a fonte. Você tem que ir atrás de saber quem produziu, o que foi feito, quando foi feito, qual o objetivo. Eita, professor, como é muita coisa. Pois é, então, para disseminar uma informação, você tem que fazer algumas perguntazinhas abertas para você levantar acerca de como saber o que é fake news. Eu tenho que ir atrás da fonte. Eu tenho que saber que é só entendendo a origem e aí, ó, checando a fonte, buscando informações. Rapaz, a Lohane, eu pensei que a Lohane já tinha ido embora, mas ela está aí em ponto de bala. Isso mesmo, que precisa sobre as notícias. Lohane, já tem um ponto, minha querida. Eita, já tem um ponto, checando a fonte, buscando as informações mais precisas. Isso, sobre as notícias e informações. É, pessoal aí, quente, você está falando de onde? Lohane Alves, é de Avelino Lopes? É isso? Me diga aí de onde você está falando, minha querida. Por gentileza. Vamos para a próxima? Vamos que vamos. Aí você tem o seguinte: o que é o poder da decisão pessoal dentro dessa discussão midiática? O que é? Como é que eu posso utilizar esse poder? Você pode até ampliar, tá? Eu estou colocando aí o que era o poder de forma aberta para você pensar. Assim como a Lohane Alves colocou aí o checando, né? Checando a fonte, buscando as informações. O que é este poder pessoal da decisão pessoal em relação ao recebimento dessas informações? Quero que você diga para mim. Olha aí, Lohane colocando aí que é de Dom Expedito Lopes. Unidade Escolar Doutor João Carvalho. Um abraço para todos aí que estão, de Dom Expedito Lopes. Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem, hein? Quero você respondendo essa, Lohane. 2, foi. Eita, Lohane.
Eita, Lohane Alves. É isso mesmo, minha querida. É isso mesmo. Ter o poder da decisão pessoal é você ter o seu crivo pessoal. Autonomia, como você disse, ter a sua, o seu juízo de valor individual, saber duvidar. Lembra que eu coloquei, ó? Duvidar, criticar e decidir acerca da sua opinião. Então, este é o poder da decisão pessoal. Hoje, nesse trabalho de mídia. Lembra que eu sempre coloco, né, as situações voltadas para o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje um momento de intolerância. Certo? Pedi até para o meu querido diretor compartilhar aí com este poder da decisão pessoal. Por quê? A intolerância, ela vem também do teu poder pessoal de tratar um pouco da situação de você não entrar em debates que vai fazer com que você gaste energia à toa. A gente vê que a ênfase na discussão da diversidade, ela está aumentando. Então, a informação, por exemplo, a busca do suporte às minorias é parte de um poder pessoal seu de escolha. Então, você duvida, você critica e você decide tomar uma postura que vai estar alinhada com os seus valores, com a sua razão de ser, que é a sua missão, com a sua visão de futuro, com a sua projeção de com o que você quer ser, o que você quer deixar para as outras gerações. Qual é o teu propósito? Isso tudo está inserido aí dentro do teu poder de decisão pessoal. O seguir deste teu propósito em relação ao que você vai deixar de legado. Olha já aí como uma jovem que pode fazer a diferença. Você tem um poder do conhecimento. Quem tem grandes poderes tem grandes responsabilidades. Saiba disso, tá? Com grandes poderes, como é você ter aí num curso de secretariado o acesso à educação e entender que você tem que dominar a informação e não ser dominado por ela. Lembra disso, você dominando o conhecimento e não sendo dominado por ele, que você tem capacidade de influenciar as pessoas, mesmo sem ocupar um cargo de chefia, que você é uma líder, só em você estar aí respondendo, Lohane Alves. Você está respondendo numa tarde, está investindo essa discussão sua, você está reforçando o quanto você vai ser um diferencial no mercado de trabalho. O quanto você vai fazer a diferença. Você, nesse exato momento, está registrando na internet a sua participação e mostrando, por exemplo, que aonde você chegar, você vai poder usar o teu poder de decisão pessoal com convicção, porque você tem conhecimento. Então, tua participação aí está sendo fundamental, viu? Para a tua trajetória de vida. Isso vai mostrar que você vai ser, como você já é uma aluna, vai ser um profissional de alta performance. Lembra disso, tá? Não esquece o que o professor Loyola falou para ti, não. Show de bola, estou gostando da tua participação. Vamos que vamos. Quero mais gente participando. Vamos lá. Vou para a próxima, tá? A próxima é: a mídia contribui para melhorar a qualidade da democracia? Ela contribui mesmo, gente? Vamos ver. 2 minutinhos para vocês.
show de bola, maravilha. Cadê a Lohane Alves? Cadê a Lohane Alves? Por onde você está, minha querida? A mídia contribui para melhorar a qualidade da democracia? Claro que sim, gente. A resposta é, sim. Só temos que verificar. Temos que verificar sobre seus pontos fracos e ameaças. Isso internamente pontos fracos e externamente ameaças. Vamos que vamos. Vamos para a próxima então? Neste contexto, qual é o papel real da mídia na sociedade? Qual é o papel real da mídia na sociedade? Eu quero que você veja. Estou vendo aí que a nossa querida Lohane, ela demorou, mas ela veio. Show de bola. Os vínculos de comunicação que ajudam a sociedade democrática. Sim, rapaz, ela foi ipsilita, ela foi em cima. Show de bola a tua participação, Lohane. Show de bola. Depois me marca lá no Instagram. Me marca lá no Instagram, tá certo? Lohane Alves. Lá no Instagram nós estamos em André Loyola Oficial. André Loyola Oficial. Lohane, show de bola, participando. É isso mesmo, minha querida, tá certíssimo. Agora você responde esta, Neste contexto, qual é o papel real da mídia na sociedade? Qual é este papel real? Eu quero que você me diga sobre isso. 2 minutinhos. Foi. Nesse contexto, qual é o papel real da mídia? Qual é este papel real? É um meio informativo do conhecimento. Eita, Lohane, tá avançando muito, hein? É o papel real deste meio de informativo. Aí a gente entra na perspectiva, né? Optativa, né? Optativa,
informativa e investigativa. Eita, gente, são 3 vertentes. O papel real é avançar nisso. Informativa, certíssima, Lohane. É isso mesmo, minha querida. Trabalhando a informação, tá? Ela vai trazer em algumas situações o conhecimento também, quando ela tem uma fonte científica, né? Quando ela tem uma fonte científica. Então vamos que vamos. E qual é a importância? A importância e o compromisso da mídia com a sociedade. Eita, essa daí eu quero ver se a Lohane vai responder ou não. Lembra, Lohane, que eu estou focado nessa questão aí da importância, né? O quanto é importante. E qual é o tipo de compromisso que a mídia tem que ter com a sociedade? Qual é? Estou perguntando qual, certo? Então eu vou dar aí 2 minutinhos. Eita, que Lohane Alves, rapaz, mandou foi ver. Não é brincadeira não. Minha aluna nota 10. Você é show, Lohane. A importância da mídia é chegar a informação por diferentes meios de comunicação, fazendo com que a sociedade tenha acesso a ela de diferentes formas. Exatamente. A importância, você falou ipsilidre. O importante aqui é os diferentes meios. Isso mesmo. E o compromisso? Ele tem que ser um compromisso, normativo. Por que normativo, professor? Por causa das normas, por causa das leis. Ela tem que seguir, gente, as leis. Então eu não posso estar infringindo as leis. Então, normas, normativo. Lembra disso, tá, Lohane? Lembra disso. Falou aí da importância. Ficou faltando só a questão do compromisso. Eu perguntei, qual a importância e o compromisso, tá? Compromisso com as normas. Tá bom, querida? Vamos que vamos.
Então vamos para a última perguntinha. É agora, Lorrane. É agora, Lorrane. O que que você vai responder aí? Quais foram as principais reformas na mídia e regulação? Mídia e regulação na América Latina. Pode falar os países, pode falar o que eles colocaram, mas lembra aí que a gente reforçou alguns países aqui na América Latina, né? Vou deixar aí 1 minutinho, essa é mais rápida, hein? 1 minutinho, foi. Eita, essa foi rápida, hein, Lohane? Essa eu vou responder rapidinho. Nós temos a Argentina, ó. Argentina. E Chile, Chile, com mais autonomia e independência. Independência. Independência financeira. Esta regulamentação foi uma das principais. As reformas que foram focadas na questão financeira, principalmente, na questão de você limitar o número, certo, minha querida? O número de veículos de comunicação. Show de bola você ter respondido, hein? Um grande abraço para você, valeu! Fui!